Você já venceu algo importante na sua vida, e mesmo assim sentiu um vazio por dentro, como se aquela vitória não significasse nada. Você olha ao redor, vê que conseguiu o que queria, mas a sensação é de que algo está faltando, algo essencial que ninguém te contou sobre vencer. A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo vitórias, acumulando conquistas como se fossem troféus. Em uma prateleira terminam, exaustas, vazias, perguntando se foi só isso. Se era isso que deveria significar vencer, e a resposta que recebem é sempre a mesma. Continue vencendo, conquiste mais, seja melhor. Mas Miyamoto Musashi descobriu algo diferente aos 60 duelos de morte. 60 confrontos onde cada erro significava o fim. Ele entendeu uma verdade, que poucos mestres ousam ensinar uma verdade que contradiz tudo que te ensinaram sobre vitória, sucesso e conquista. Musashi nasceu em 1584, em uma época onde samurais viviam e morriam pela espada, onde honra valia mais que a própria vida. Ele venceu seu primeiro duelo aos 13 anos de idade. Matou um homem adulto, um guerreiro experiente, e todos esperavam que aquilo fosse o começo de uma lenda. E foi, mas não da forma que imaginavam. Musashi não celebrou aquela vitória, não ergueu a espada em triunfo. Ele olhou para o corpo do homem que havia derrotado e sentiu algo estranho, algo que a maioria dos vencedores nunca admite sentir: nada. Nos anos seguintes, ele continuou vencendo duelo após duelo adversário. Após adversário, sua reputação crescia, seu nome ecoava por todo o Japão. Mas por dentro algo o incomodava. Cada vitória parecia mais vazia que a anterior, como se estivesse perseguindo uma sombra que nunca alcançaria. Aos 29 anos, ele enfrentou Sasaki, Kojiro, considerado o melhor espadachim do Japão, um duelista que nunca havia perdido, cuja técnica era perfeita, cuja espada era lendária. Todos esperavam que aquele fosse o duelo definitivo, a vitória que provaria, de uma vez por todas, quem era o maior. Musashi venceu, mas não pela técnica, não pela força. Ele chegou 3 horas atrasado de propósito. Deixou Kojiro esperando sob o sol escaldante. Observou a raiva crescer nos olhos do adversário. Viu a impaciência corroer a disciplina que havia levado anos para construir. Quando finalmente apareceu, Musashi já havia vencido. Não precisou de uma espada perfeita, não precisou de movimentos elaborados. Ele entendeu que vencer não era sobre ser melhor que o outro, era sobre entender o jogo de uma forma que o outro nem sabia que existia. E foi ali, após derrotar o homem considerado invencível, que Musashi percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Ele não sentiu alegria, não sentiu orgulho, sentiu apenas um profundo vazio, como se tivesse desperdiçado sua vida perseguindo algo sem valor. Nos anos seguintes, algo mudou. Musashi parou de aceitar duelos, parou de buscar fama, se afastou das cidades e mergulhou em uma jornada diferente, uma jornada que poucos guerreiros têm coragem de fazer, a jornada para dentro de si mesmo. Ele passou anos meditando, pintando, escrevendo, praticando caligrafia, habilidades que nada tinham a ver com combate, mas que revelavam verdades que a espada jamais poderia ensinar. E foi durante esses anos de silêncio e reflexão que Musashi finalmente entendeu. A verdade que ele descobriu aos 60 duelos não era sobre como vencer melhor. Não era sobre técnicas secretas ou estratégias ocultas. Era sobre algo muito mais profundo. Algo que a sociedade moderna ainda não compreendeu. Vencer nunca foi o objetivo. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis: você pode vencer todos os combates e ainda assim perder a guerra dentro de você. Pode derrotar 1000 adversários e permanecer escravo dos seus próprios demônios. A verdadeira vitória não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo. Mas o que isso significa de verdade? Como isso se aplica à sua vida hoje? Porque você deveria se importar com um samurai de 400 anos atrás
descobriu sobre vencer. Deixa eu te mostrar porque essa verdade que Musashi levou décadas para entender pode mudar completamente a forma como você enxerga sucesso, competição e o que realmente significa ser vitorioso. E quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. As vitórias vazias, o cansaço sem fim, a sensação de que algo está faltando, mesmo quando você ganha. A verdade oculta que Musashi descobriu é esta: todo duelo que você vence contra outro é um duelo que você perde contra si mesmo. Cada vez que você precisa provar que é melhor que alguém, você está admitindo que sua paz interior depende de validação externa. E essa dependência é a maior derrota de todas. Pensa nisso. Quantas vezes você já fez algo, não porque realmente queria, mas porque precisava provar algo para alguém? Quantas vitórias você perseguiu, não pelo valor intrínseco delas, mas porque outros iriam te admirar, te invejar, te validar? Musashi percebeu que durante anos ele havia lutado duelos não para se tornar melhor, mas para provar que era melhor. Cada adversário derrotado era uma tentativa de preencher um vazio interno que jamais poderia ser preenchido com vitórias externas. E aqui está o paradoxo que destrói a maioria dos vencedores. Quanto mais você vence buscando validação, mais vazio você fica, porque a vitória que depende de reconhecimento externo é uma prisão disfarçada de liberdade. Olha para sua própria vida. Quantas batalhas você está lutando agora, que não são realmente suas? Quantas competições você entrou, porque alguém disse que deveria, porque a sociedade espera, porque seus pais queriam, porque você precisa provar algo? Musashi venceu 60 duelos. 60 homens morreram tentando derrotá-lo, mas ele dizia que suas verdadeiras vitórias começaram apenas quando parou de duelar, quando entendeu que o único oponente que realmente importa está olhando para você no espelho todos os dias. A verdadeira vitória, aquela que Musashi levou 60 duelos para descobrir, não é sobre derrotar os outros. É sobre não precisar derrotar os outros para se sentir completo. É sobre construir algo dentro de você tão sólido que a validação externa se torna irrelevante. E isso não significa fugir da competição. Não significa se acomodar ou aceitar mediocridade. Significa entender a diferença entre vencer e precisar vencer. Entre ser excelente e precisar provar excelência. Entre conquistar e ser escravo da conquista. Musashi continuou sendo um guerreiro formidável até seus últimos dias, mas sua relação com a vitória mudou completamente. Ele não lutava mais para provar nada, lutava para expressar maestria, para honrar a arte, para se desafiar internamente. E essa mudança de perspectiva o transformou de um grande lutador em um verdadeiro mestre. Porque quando você para de lutar contra os outros para provar valor, você finalmente começa a lutar consigo mesmo para construir valor. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida moderna. Imagina dois empreendedores. Ambos constroem empresas de sucesso, ambos faturam milhões, ambos são admirados. O primeiro construiu sua empresa para provar que era capaz, para mostrar aos pais que duvidaram dele, para superar o amigo que teve mais sucesso. Sua motivação é validação. Cada vitória é uma tentativa de preencher o vazio, de não se sentir suficiente. O segundo construiu sua empresa porque viu um problema real que queria resolver, porque tinha uma visão que precisava manifestar, porque acordava todos os dias empolgado com o processo, não com o resultado. Sua motivação é expressão, não validação. Ambos podem ter o mesmo resultado externo, mas suas experiências internas são completamente diferentes. O primeiro vive em tensão constante. Nunca é suficiente. Cada vitória traz apenas alívio temporário antes da próxima batalha. O segundo vive em fluxo. Cada dia é uma oportunidade de aprimoramento. Cada desafio é interessante, não ameaçador. Musashi chamava isso de Mushin, mente vazia, não vazia de pensamentos.
mas vazia de apego aos resultados, vazia da necessidade de provar algo. Você age com total comprometimento, mas sem apego ao reconhecimento. E aqui está a parte que ninguém te conta. Quando você para de precisar vencer, você começa a vencer de verdade. Não porque a vitória se tornou mais fácil, mas porque a derrota deixou de ser uma ameaça à sua identidade. A maioria das pessoas vive em um estado de guerra permanente. Guerra contra colegas de trabalho, contra amigos que parecem estar indo melhor, contra desconhecidos na internet, contra versões idealizadas de si mesmas que nunca vão alcançar. Musashi travou suas últimas batalhas reais aos 30 anos. Depois disso, viveu mais 25 anos. E nesses 25 anos, ele produziu suas maiores pinturas, esculturas, escritos filosóficos que influenciaram gerações. Por que ele conseguiu criar tanto depois que parou de lutar? Porque finalmente tinha energia para construir ao invés de destruir. Porque não estava mais desperdiçando sua força vital, tentando provar valor. Estava canalizando essa força para manifestar excelência. Pensa em quanto da sua energia mental você gasta todos os dias, preocupado com o que os outros estão fazendo, comparando seu progresso com o deles, se sentindo inferior ou superior, tentando manter uma imagem, protegendo um ego. Essa energia é finita. Cada minuto gasto em competição desnecessária é um minuto roubado da sua verdadeira jornada. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais você compete com os outros, menos competitivo você se torna de verdade. Porque excelência real vem de profundidade, não de velocidade. Vem de maestria, não de vitórias rápidas. E maestria exige tempo, foco, energia que você não tem se está constantemente olhando para os lados. Musashi desenvolveu o estilo Knight in Hero, duas espadas, não porque queria ser diferente, mas porque explorou profundamente o que era possível quando parou de se comparar com outros estilos. Ele teve tempo e espaço mental para inovar, porque não estava preso em competições de ego. Agora vamos ao que realmente importa. Como você aplica isso hoje? Como você sai dessa armadilha de vencer sempre, sem sentido, e começa a construir vitórias que realmente significam algo? Primeiro passo: identifique suas guerras desnecessárias. Olhe honestamente para sua vida e pergunta: quais batalhas eu estou lutando apenas para provar algo? Onde eu estou competindo por validação ao invés de expressão? Pode ser aquela pessoa no trabalho que você precisa superar. Pode ser um padrão de sucesso que você nem sabe se quer, mas sente que deveria alcançar. Pode ser uma necessidade de impressionar pessoas que você nem gosta de verdade. Escreve isso. Seja específico, porque você não pode vencer um inimigo que não consegue ver. E o maior inimigo aqui é a ilusão de que essas vitórias vão te completar. Segundo passo: redefina o que vitória significa para você. Não o que sua família acha, não o que a sociedade espera, não o que você vê nas redes sociais. O que realmente importa para você quando ninguém está olhando. Musashi descobriu que sua verdadeira paixão não era matar, era entender, criar, transmitir sabedoria. Mas ele só descobriu isso quando parou de buscar fama como espadachim, quando teve coragem de desiludir outros para ser honesto consigo mesmo. Você precisa fazer a mesma coisa e vai doer, porque significa abandonar identidades que você construiu. Significa decepcionar expectativas que outros colocaram em você. Significa admitir que talvez você estivesse perseguindo os objetivos errados. Mas esse é exatamente o duelo que importa, não contra outros, contra a versão de você que construiu uma vida em torno de validação externa. Esse é o duelo que Musashi venceu aos 60 combates. O duelo contra si mesmo. Terceiro passo: mude sua métrica de sucesso. Para de medir seu valor pelo que você venceu. Começa a medir pelo que você construiu, pela profundidade que você alcançou, pelo quanto você cresceu internamente. Um exemplo concreto: se você é empreendedor, para de comparar seu faturamento com outros.
Começa a perguntar se você está construindo algo que importa, se está se tornando melhor no seu ofício, se está criando valor real. Se você é atleta, para de medir sucesso só por vitórias. Começa a medir por domínio técnico, por superação de limites pessoais, por quanto você ama o processo, independente do resultado. Musashi dizia: o objetivo não é ser melhor que seu oponente, é ser melhor hoje do que você era ontem. Quando você entende isso, competição se torna cooperação com uma versão futura de si mesmo. E aqui está o que acontece quando você faz essa mudança. Você começa a vencer mais, não menos. Mas as vitórias agora têm gosto diferente. Não são mais tentativas desesperadas de provar valor. São expressões naturais de maestria. Você para de ter medo de perder, porque perder não ameaça mais quem você é você. Para de sentir inveja de outros, porque está em uma jornada diferente. Incomparável você. Para de sentir vazio depois de vencer, porque a vitória não era o objetivo. O crescimento era. Quarto passo: encontre seu verdadeiro caminho. Musashi chamava isso de o caminho. Não é um destino, é uma direção. Não é sobre chegar, é sobre caminhar com intenção. Qual é o seu caminho? O que você faria mesmo se ninguém nunca fosse saber? Mesmo se nunca fosse te trazer reconhecimento, fama, dinheiro, o que você faz que te faz esquecer do tempo, que te desafia de forma prazerosa? Isso é o seu caminho. E quando você encontra ele, vitória e derrota se tornam apenas feedback, não definições de quem você é. Você usa vitórias para validar que está no caminho certo. Usa derrotas para ajustar direção, mas nenhuma das duas te move da sua essência. Musashi passou seus últimos anos em uma caverna, escrevendo o livro dos 5 Anéis, pintando, meditando. Ele havia vencido todos os duelos possíveis, mas sua maior conquista foi essa: morrer em paz consigo mesmo. Quantos vencedores podem dizer isso? Quantas pessoas, no topo das suas áreas, vivem em paz? A maioria está em guerra constante. Contra Rivei, contra o tempo, contra a irrelevância, contra si mesmos. Porque eles nunca aprenderam o que Musashi levou 60 duelos para entender. Você não precisa vencer todos para ser completo. Você só precisa vencer a necessidade de vencer todos. E essa vitória, essa única vitória sobre seu próprio ego, vale mais que 1000 vitórias sobre adversários externos, porque essa vitória te liberta, todas as outras te aprisionam. Então aqui está o desafio final. Olha para sua vida agora. Identifica uma batalha que você está lutando apenas por ego, apenas para provar algo, e desiste dela, não por fraqueza, por sabedoria. Redireciona essa energia para algo que realmente importa, para uma habilidade que você quer dominar, para um projeto que te excita, para uma pessoa que você quer entender melhor, para a versão de você que sabe que pode se tornar. E quando você fizer isso, vai sentir algo estranho. Liberdade. Liberdade de não precisar mais provar nada. Liberdade de fazer seu melhor trabalho, sem medo de julgamento. Liberdade de falhar sem se sentir um fracasso. Musashi venceu 60 duelos, mas viveu apenas uma vida. E ele disse que teria trocado 59 daqueles duelos por mais tempo fazendo o que realmente amava. Criando, aprendendo, sendo mestre de si mesmo, ao invés de executor de outros. Você tem a chance de fazer essa escolha agora, sem precisar arriscar sua vida 60 vezes, sem precisar matar ninguém, sem precisar passar décadas para entender. A verdade está aqui clara como água. Vencer não é o objetivo, nunca foi Transformer-se. No processo de tentar vencer, esse é o objetivo, tornar-se alguém que não precisa mais vencer para se sentir inteiro. Essa é a vitória final. E quando você alcança isso, algo mágico acontece. Você começa a vencer mais do que nunca. Não porque está tentando, mas porque está livre. Livre do medo,
livre do apego, livre da necessidade de provar. Musashi chamava isso de Ajoshin, mente cotidiana, onde você trata uma situação de vida ou morte com a mesma serenidade que trata uma xícara de chá. Não porque não se importa, mas porque sua paz não depende mais do resultado. Pensa nisso. Como seria sua vida se você acordasse amanhã sem precisar provar nada para ninguém? Se você pudesse fazer seu trabalho, viver seus relacionamentos, perseguir seus objetivos, sem o peso da validação externa? Não seria mais fácil, seria mais verdadeiro. E no longo prazo, o que é verdadeiro sempre vence o que é performático. Porque verdade não cansa, não se esgota. Não precisa de plateia. Musashi venceu 60 duelos, mas a verdadeira vitória dele foi entender que nenhum deles importava tanto quanto o duelo que ele travou consigo mesmo. O duelo entre o guerreiro que buscava a glória e o mestre que buscava a verdade. Esse duelo nunca termina. Todo dia você acorda e escolhe qual versão de você vai vencer hoje. A que precisa de validação, ou a que cria valor. A que compete por ego, ou a que compete por excelência. A que busca vitórias vazias, ou a que constrói maestria real. E no final, quando sua vida estiver terminando, você não vai se lembrar de quantas pessoas você venceu. Vai se lembrar de quem você se tornou, de quanto você cresceu, de quão profundamente você viveu. Musashi entendeu isso aos 60 duelos. Você pode entender agora, neste momento, sem precisar lutar 60 batalhas, sem precisar esperar décadas. Só precisa de coragem para admitir uma verdade simples. Você já é suficiente. Sempre foi. A única coisa que faltava era parar de tentar provar isso.